Começando do nada, episódio de número 43. A du- Vocês estão percebendo aí esse ar de risinho na cara dele, né? Vocês já perceberam, ele vai soltar alguma aí. Se preparem. Vamos esperar, eu não tenho nada preparado. Agora, se eu não soltar nada, vai ficar ruim pra você, que parece que você é desconfiado. Que... Não, mas eu sou extremamente desconfiado, Ah, mas eu sou um cara de coração aberto também. aham. Tô encontrando meu equilíbrio. Então, no episódio de número 41, o Alex ele, fez o episódio sozinho, o 42 eu fiz sozinho, e agora a dupla dinâmica está de volta no episódio 43. E me Vocês perceberam que no 42 ele ficou machucadinho, enciumadinho, porque eu tinha feito o 41 sozinho. Se ele pode, eu também posso. Tudo bem, É, gente. Eu não vou trazer isso à tona. Mas fala como que você percebeu, assim, qual que é a diferença de fazer sozinho e fazer em dupla? Cara, eu te confesso, para mim é bem difícil. Assim, pessoalmente falando, não foi muito fácil. Mas eu também percebo que a minha dificuldade maior talvez seja ah, o desenvolvimento de determinado assunto. Por exemplo, às vezes eu me vejo objetivo demais, às vezes eu me vejo prolixo demais, e quando eu percebo que eu não estou indo para canto nenhum, tipo, eu encerro, entendeu? É mais ou menos isso. Aham. Eu não consigo desenvolver muita coisa por muito tempo ainda. Apesar de ter muita coisa que vem no pensamento, mas decodificar esse pensamento em palavras às vezes para mim não é tão fácil. Para mim é um pouco mais fácil quando eu consigo converter esse pensamento, essas imagens, quando eu estou sentado na frente de um caderno ou digitando alguma coisa, elas vão se encaixando, tipo aquele Tetris aquele joguinho. Você vai encaixando as peças e tá, vai mudando as peças para poder se encaixar melhor. Coisa que a minha oralidade não me permite nessa velocidade, por exemplo. E por quê? O que você sentiu quando ouviu? O que você sentiu? O que você sentiu quando me ouviu? Ó, eu vou ser bem sincero, mano. Eu acho que ficou o seu. Você conseguiu. Eu achei muito interessante, porque você consegue ser bem, vamos dizer, concreto, uma coisa que eu não consigo. Você, Uhum, você, é, assim, a grande dificuldade que eu tenho é uhum, porque eu sou abstrato demais. Então, uhum, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de conectar de uma forma mais concreta, de falar às vezes, de uma forma mais fácil. E porque, às vezes, e eu percebo, porque eu fiz o episódio, na verdade, uhum, assim, eu tentei fazer o episódio no dia anterior, não consegui, porque eu tava uhum, voando demais, então eu não conseguia uhum, descer pra terra. uhum, Depois daí eu fiz de novo aquele. Realmente, como você falou, o tempo pra mim não é um problema, porque uhum. e não é que eu tava tentando esticar, eu tava tentando desenvolver uma ideia Sim, exato, exato, exato. e o que acontece, e daí que depois que você fez um comentário, que eu não sei o quanto que você tava brincando que porra, que viagem, não sei o quê, que daí eu fui perceber que realmente, assim, porque acabou e eu ouvi, eu falei, nossa, ficou bom, assim, ficou, né, ficou suave. Uhum. Depois que você falou isso, eu falei, caralho, realmente, eu percebo agora. Mas o que acontece? Quando eu vou falar uma coisa, eu vou, tipo assim, eu vou na coisa mais profunda possível que eu posso chegar, porque Claro, senão eu sinto que eu não tô fazendo nada. Entende? entendi. Então, mas daí depois que você falou isso, eu falei, claro, assim, como que eu poderia ter falado disso de uma outra forma? Daí eu já pensei, não, eu só teria que soltar esses elementos e talvez não descer tanto, porque daí às vezes fica muito difícil. Agora o que acontece? Quando tem uma pessoa junto, que nem você, quando se eu fico alto demais, daí você me puxa. Então, Sim. você acaba me ajudando a falar. Entende? Eu começo a abrir uma coisa, fica um pouco nebuloso, você já acusa, entende? Ou se eu estiver falando com alguém. Agora, eu vou fazer sozinho, é um risco. É um risco Sim, sim, para a sim. humanidade. Mas eu Agora, achei que o seu foi bem assim. Você conseguiu ser tipo, bem concreto e tal, você desenvolveu e conseguiu chegar numa coisa prática, assim, sabe? Que eu o acho meu que. mecanismo, talvez o meu mecanismo de praticidade, que é diferente de ontem, foi a primeira vez, antes de ontem, né? Foi a primeira vez que eu fiz, mas assim, eu escrevi uns tópicos de coisas que eu achava interessantes sobre esse assunto, uns tópicos, e eu comecei a desenvolver a partir desses tópicos, né? Mas assim,
confesso que em algum momento eu me senti meio que com dificuldade de desenvolver e inclusive com uma certa dificuldade de fechar, assim. Até tanto é que acho que o meu final eu meio que, né, no Super Hag meio ficou assim meio capenga, sei lá. Mas o desenvolver essa coisa não é realmente, para mim, é um desafio, assim. Agora, quando eu falei do porra, que viagem, é porque, cara, aquilo que você falou, putz, é um dos assuntos que rondam, inclusive, as coisas que eu ando fazendo no trabalho e que eu ando fazendo, ando especulando e participando em algum nível, no meu nível de autoconsciência, na minha vida prática também. Por isso que eu falei que assim, é um assunto que dá para desenvolver numa profundidade ainda maior daquela que você estava falando. E é óbvio que, ao meu ver, tá? Não estou falando isso para ser gente boa, para ser parceiro. Não, é um assunto que realmente é tão complexo e tão profundo que dá para você se perder no meio das ramificações que são possíveis a serem alcançadas nesse assunto. É Aham. diferente de você começar, por exemplo, você fala do café. Aí você fala do sabor, você fala do... Uhum. é, vocês já perceberam que eu tenho um problema com café, né? Muitos exemplos eu uso com café. Tudo Mas é bem, tudo porque, bem. sei lá. Então, açúcar, por exemplo, você consegue fazer várias coisas práticas com açúcar e elas são muito objetivas, assim, em determinado ponto. Mas quando você fala de sentimento e emoção, são coisas que a gente confunde com muita facilidade e são coisas que são abrangentes a níveis, assim, tipo, sei lá, da criação do mundo até esse momento, passando pelo Holocausto, passando por, sei lá, Jesus Cristo, Buda, seja lá quem for. Então, é óbvio que é um assunto que dá pra gente mergulhar e se sentir assim, como se estivesse tocando em todas as ramificações ao mesmo tempo, entendeu? Aham. Foi isso que eu senti, foi isso que eu falei assim, porra, que assunto foda, porque não é fácil de você, ou você decide abranger, tocar em uma ramificação e nela ter um objetivo muito claro, ou então você, com certeza, cara, não é fácil, não é Ah. fácil. Esse assunto em particular não. Eu vou te falar como aconteceu comigo, assim, eu tava outro dia, assim, numa viagem, e eu comecei a ver esse assunto, e eu vi ele com uma clareza muito, muito, muito grande. Então, na hora que eu fui tentar transmitir isso, eu já não tinha mais essa clareza que eu tinha visualizado, você entende? Na verdade, Uhum. assim, depois, quando eu tive essa, vamos dizer, essa noção, eu falei, pô, legal, assim, a próxima vez que eu tiver com o Alex é uma coisa que é um assunto que eu vou tentar abrir. Uhum. Depois, como você fez sozinho, eu também achei legal, porque assim, como eu tava sozinho, eu podia ter mais tempo, assim, se eu tivesse com você, eu não ia poder ficar todo esse tempo abrindo. Porque eu ia abrir um pouco e daí a gente já ia falar. Então, o que eu achei legal também foi, primeiro que sempre vai ter essas fases, sabe? Você consegue ver uma coisa, só que quando você vai compartilhar, o nível de linguagem cai. Não cai. Você percebe qual que é o seu nível de linguagem realmente da capacidade de expressar aquele assunto. Então, e também é legal porque é, como esse assunto, como você falou, é um assunto que a gente pode tratar de novo, então é como se eu tivesse dado um primeiro tratamento. Então a gente pode Sim, levantar e sim, falar sim. sobre esse assunto de novo, e daí a gente Uhum. vai chegar, sabe? Então não tem essa. Eu acho que Sim, sim, a gente sim. está trabalhando agora também muito com uma realidade, e acho que esse podcast ele tem esse formato, de que assim, a gente tem a total noção de que não é. Nada é um produto definitivo final, a gente está sempre em processo. Então a gente vem e fala uma coisa mais ou menos hoje, e depois fala mais uma. E vai indo, sabe? E cada dia você Uhum. vai percebendo isso. Então, até coisas que eu percebi que eu falei, putz, tipo, vamos dizer, eu falei e vejo como um erro total, não falaria de novo. Mas eu ter colocado pra fora isso é bom porque eu consigo ver meu erro. E às vezes a gente Sim. fica dentro da nossa cabeça e a gente não consegue perceber. Mas na hora que a gente vai, a gente expressa. E daí a gente consegue ver aquilo acabado. Vamos dizer, acabado mais ou menos, né? No sentido que. As coisas na nossa cabeça, cara, a gente acha as coisas. A gente acha que a gente tem uma clareza que a gente não tem. Então, até a gente falar. Então, às vezes, por exemplo, você assiste outros podcasts e o cara tá falando, e daí você fala, o cara falou besteira.
Tipo, mas o cara tá falando. É diferente. Você tá pensando e o cara tá falando. Então daí você tem um argumento na sua cabeça pro cara. Só que se realmente você fosse abrir a boca ali, daí você ia ver as pernas tremem um pouco, né? É verdade, porque várias vezes já aconteceu isso comigo. Eu tenho certeza que eu vou falar, daí na hora que eu vou falar pra pessoa, deu não sai nada, entende? Sim, não sai porra nenhuma. Então o legal também dessa oportunidade é tipo, você vai e fala, e depois você tem a oportunidade. Agora eu vou falar de novo. E é outra coisa, e você vai trabalhando com isso. Agora, se você não bota pra fora, entende? Agora tem um aspecto muito importante nisso que você acabou de falar, que obviamente eu vou fugir um pouco dessa coisa, mas ainda estando relacionado, é que, sim, quando você tá lá, como a gente está aqui, quando a gente está, né, inclusive, só abrindo um parênteses, uma das propostas do nada, do podcast, é a gente não faz edição, a gente solta o play, solta o rec e deixa rolar. Então, assim, as coisas que vocês andam escutando da gente aqui, assim, eu não sei se teve algum episódio que teve alguma edição, acho que não, né? Não. E agora eu vou falar, então... agora vou confessar o que eu fiz no meu, porque eu tinha, no primeiro, como eu falei, eu tentei fazer um dia e não consegui. Ele ficou talvez denso demais. Ficou material já pra desenvolver. O que aconteceu? Eu comecei a falar e eu fiquei no ar. Eu não consegui chegar em lugar nenhum. Eu entrei, mas eu não sabia por onde sair. E depois eu não sei, eu acho que eu consegui pensar num ponto, pronto, aqui eu tenho que ter uma saída, então, e daí eu fui com isso. Mas o que aconteceu no meio do negócio, eu dei eu peguei e apertei o stop. E Sim. depois eu acabei, mas isso foi nos últimos 3 minutos. E daí eu pensei e daí fechei o assunto. Sim. Então isso, por exemplo, quando eu fazia os vídeos, é uma dificuldade que eu tinha. Eu tenho muita dificuldade de fazer a introdução. A introdução é tipo, hello, eu estou aqui. Exatamente isso. E depois quando eu acabo, eu demoro um tempo para perceber que eu acabei. Daí eu ficaria, isso acabou. Então, obrigado, é isso. Mas eu demoro, então às vezes a minha edição é essa, só dessa entrada e dessa saída. Que às vezes você tipo, não consegue perceber no ar assim. Que realmente já consegui fechar esse assunto ou não. Então daí eu apertei esse botãozinho, dei essa roubadinha. Mas nos nossos episódios mesmo, não. Foi tudo direto, sem edição nenhuma. É muito complicado finalizar um determinado pensamento quando você está desenvolvendo no momento, como agora, por exemplo. Tem coisas que você está soltando e tem algumas coisas que estão fazendo aquele pop-up assim na mente e tal, e que eu acabo... Aí toda vez que esse pop-up, eu já criei essa mania, ou melhor, um hábito de algumas coisas. Eu tô sempre com papel e caneta perto de mim, sempre não, né? A maioria das vezes sim, tipo, sei lá, se eu tô viajando, se eu tô... Enfim... Se eu vou ao centro, por exemplo, eu sempre estou com papel e caneta porque eu sei que alguns insights vêm e eu anoto algumas palavras-chave que se eu tiver tempo, depois eu recorro a eles para desenvolver. Então, enquanto você está falando, aí tem alguns insights que estão rolando, eu estou anotando alguns insights aqui rápidos só para ver se eu consigo desenvolver. Mas, para eu finalizar certas coisas, por exemplo, quando eu digo... o meu modo de finalizar é mais ou menos assim. Então... É isso aí, tipo, quando eu falo isso aí é porque eu já não tenho tanto para desenvolver até esse momento. Já aconteceu de algumas vezes a gente estar fazendo o podcast e aí eu digo, e é isso aí. Mas depois que a gente termina o podcast, algumas outras reflexões vêm expandindo a minha mente em determinado assunto, que na verdade não era uma finalização, mas era uma pausa. É como se fosse um ponto parágrafo mesmo. Agora, isso que você falou agora há pouco sobre... o cara tá no microfone, você não saber como é que funciona e isso fazer com que as pessoas levantem certos julgamentos é importante. Inclusive esse esse é o assunto, o julgamento que você faz em relação ao que o outro poderia falar. Esse é um assunto que eu quero comentar com vocês no próximo episódio. Pode começar. O que eu deixando claro aqui, eu não estava dizendo como julgamento, não. Foi o insight que me veio. Eu digo como uma questão de comunicação. Quando as pessoas estão falando, duas pessoas estão falando e você está ouvindo, você está, tipo assim, uma escuta passiva.
E você pensa na velocidade em que eles estão falando. Então no seu pensamento, você consegue debater com eles no pensamento. Na Sim, hora que sim, você sim. for falar, você vai descer para outra dimensão da realidade. Então é outras áreas do cérebro que você vai usar. Então Sim, sim. eu tô falando nesse sentido, não do julgamento, mas no sentido de que realmente você tá conversando é diferente do que você tá pensando. Então, às vezes, isso eu tô dizendo até por exemplo, você tá sozinho, que nem eu. Eu pensei numa coisa, eu vi uma coisa que tem uma noção, uma clareza que eu ainda não consegui expressar ainda. Sim, Então, sim. eu sei que são várias etapas. Então, uma etapa é quando eu percebi aquilo sozinho. Outra foi quando eu fui falar sozinho. A outra quando eu tenho que falar com você, vamos dizer, com outra pessoa me interrompendo. Assim, são graus maiores de exigência. Outra maior se a gente estivesse ao vivo. Vai ficando mais difícil você sustentar essa comunicação. E ter todos esses níveis é importante. Não quer dizer que você tem que ir direto pra. Ah, não, vou fazer um show ao vivo no Maracanã. Todas as etapas elas são ricas porque elas vão mostrando esse desdobramento, né, da realidade, assim. Então, e o que eu falei no outro episódio é como você ter feito isso abrir outras possibilidades de interação, porque às vezes a gente pode até um dia que você vai e faz sozinho, porque você consegue abrir a sua ideia de um jeito diferente. Eu faço sozinho, consigo abrir uma ideia diferente, e depois a gente pode entrar. Ah, Alex, aquilo que você falou sobre autoridade, e daí a gente já puxa o assunto. Mas a gente já deu um espaço diferente. Não precisa ser sempre um espaço igual, entende? Claro, O claro, espaço claro, precisa ser claro. sempre os dois. Porque às vezes a gente tem essa noção, assim, por exemplo, na escola, o espaço é sempre uma sala com o professor falando e os alunos sentados. É sempre assim, entende? Uhum. E se tivesse outros tipos de espaço? Daí Sim. você daria uma riqueza para outro, porque na verdade a nossa Tipo, expressão, ela vem de vários níveis. Então quando sim, você abre sim. vários espaços diferentes, tipo, se você tem um lugar em que você Tipo uma feira de escreve, ciências, tipo uma feira de ciências, por exemplo. é, Onde eu tô os alunos dizendo, passam a ser professores. Um exemplo, só um por exemplo. exemplo, pode ser, mas por exemplo, que nem você escreve. Então isso é um espaço diferente. Você tem Sim, outro sim. espaço lá. Daí você vai falar sozinho, é outro espaço. Daí você está conversando com um amigo seu, é outro espaço. Então, Uhum. a gente poder ter essa riqueza de espaços é uma coisa tipo interessante Uhum. para incentivar a gente a conseguir dar mais riqueza Aham. à nossa comunicação e permitir, assim, que nem a gente está fazendo hoje um programa, como a gente falou, que não tem um acabamento técnico. Mas Uhum. isso não impede que um dia a gente fala, não, agora a gente quer fazer um trabalho bem feito com uma câmera, por exemplo. Uhum. Entende? Uma coisa não exclui a outra. Esse espaço é legal essa coisa da improviso. Mas também a gente pode ter um dia um espaço que a gente tá com outro nível de exigência também. Entende? Uhum. Mas É, é tudo. Assim, a gente tem várias possibilidades. A gente está explorando essas possibilidades. e essa coisa que você falou dos espaços, só para o pensamento estar fresquinho aqui, é como se a gente fosse alguma forma geométrica, tridimensional, onde, sei lá, um octógono, sei lá, um triângulo que seja, onde cada espaço representa uma dessas faces. Então, existe algum momento que você está de frente para esse espaço, que é expressado, seja lá pela escrita, seja lá através de um podcast, uma conversa com você mesmo, ou expressão artística, seja lá o que for. Enquanto você está nesse espaço, você não consegue acessar outros espaços que revelariam um pouco mais de você. É como se você tivesse muito presente a esse determinado espaço que você está lidando no momento, como agora no podcast. Eu não estou podendo fazer esse podcast e escrever ao mesmo tempo, ou, sei lá, expressar isso num vídeo, por exemplo, né? Nesse caso, óbvio que é possível, hoje, tecnologia digital, você ter uma câmera filmando você enquanto você está gravando aqui, mas é como eu estou muito mais presente ao podcast agora do que me preocupando com a câmera, por exemplo.
Uhum. Mas a câmera tá mostrando um lado meu que eu não tô vendo. E esse espaço dessa câmera faz com que o outro ouvinte, os caras de fora, vejam coisas que eu não consigo ver, porque a minha concentração tá tão focada no podcast que eu tô pouco me preocupando com a minha imagem. E a mesma coisa seria se de repente, quando eu tô escrevendo, tô pouco me preocupando com o que eu tô falando alto. É muito diferente esse espaço. Então é como se a gente fosse essa forma geométrica que a gente lida com um determinado espaço de cada vez, né? E que quando a gente, quem sabe, quando a gente conseguir lidar com esses espaços simultaneamente, a gente já transcendeu e a gente já não é mais ser humano, mas enfim, isso é uma outra pegada também. Aham. Pois bem, Deixa eu espichar isso aí, que esse assunto eu gosto pra caralho. O, vai lá, mande brava, mande bala. eu tenho assistido bastante, a gente já até comentou aqui, os podcasts do Joe Rogan, que na verdade é um podcast, que ele começou com um podcast, mas ele também faz um vídeo. Sim. E você vê assim, que ele já chegou num nível que se tem uma câmera, se tem, não interfere mais. Aham, ele tá Então, mais à vontade. a gente chega nisso. Mas o que eu queria comentar é como esse espaço do podcast, eu acho assim, eu acho um espaço bem profundo, por você não ter essa interferência dessa câmera, você não tem a imagem ligada. Então é uma coisa assim é uma coisa muito íntima, que uma pessoa pode estar com um fone, sei lá, tomando banho e tá escutando a gente. Sim, sim, sim. Então essa coisa do áudio tem isso. Então eu acho que é um espaço de exploração muito interessante. Por exemplo, o escrito eu vejo como uma coisa assim, é muito confortável, assim, porque você tem muita sobra de tempo de processar e não sei o quê. Então você pode fazer é um outro tipo de produto, entendeu? Que tá muito, super editado. Então eu acho que esse espaço ele tá no intermédio, assim, porque você tá ao vivo você tá improvisando o que você vai dizer, mas ao mesmo tempo você não tá tão exposto que nem quando você tem uma câmera, né? Então eu acho assim, ele tá bem no meio assim do negócio. Então eu acho que ele favorece a gente criar novos tipos de conexão. Uma curiosidade, Uhum. uma curiosidade íntima, não sei se você vai conseguir falar, Uhum. mas rolou alguma autocrítica enquanto você ouvia você no nível mais autocrítica mesmo, tipo coisa, porra, deu vontade, sei lá, deu vontade de deletar a porra do podcast. Quer dizer assim, você conseguiu ver as suas resistências enquanto se ouvia, por exemplo? Então, eu acho assim, que a parte principal pra mim, que era de conseguir comunicar uma estrutura e uma ideia, e isso tava beleza. Então, é isso que era o mais importante. Agora, eu percebi que eu tava falando, tipo, meio morto, assim, sabe? Porque Uhum. como eu tava sozinho, eu tava muito, tipo, assim, parece assim, Saudoso de mim. chorando. Não, porque assim, às vezes a energia do outro puxa, então você tá ali, tá, e daí a gente tá brincando aqui, entende? E daí eu não tava eu não, tipo, ah, aqui também onde eu tô, eu não tenho, tipo, uma privacidade total, entende? Então, eu sei que vão estar ouvindo. Então, por estar sozinho, então fica aquela coisa, eu tô falando sozinho e estão me escutando, sabe? Então, criava essa coisa. Então, eu acho que tem uma coisa no tom de voz, no jeito como eu tô impostando Sim, sim. que que poderia ser diferente. Mas É, o mais importante que as ideias, e mesmo assim, como eu já falei, tinha erros da ideia, mas isso não importa, porque isso eu acho bom, entende? sim, Eu sim, acho bom sim, que sim. eu falei merda e não sei o quê. Uhum. Mas é isso, tipo, eu fui perceber. Tanto que eu falei, teve um dia que eu não. A autocrítica foi no momento, eu tava falando e eu não consegui desenvolver, daí eu parei, sabe? Uhum. Mas daí Eu pergunto. foi meio que mas eu coloquei uma certa pressão em mim mesmo. Falar, ele fez sozinho, eu também vou fazer. Tipo, eu vou aproveitar essa oportunidade, entende? Sim, sim. Até porque senão a gente ia ficar sem um episódio ontem. Então eu falei, eu vou fazer. Então foi nisso. Eu falei, não, aproveita. Você tem uma ideia, tem uma coisa que você quer falar e tem um espaço. Então, vou O que eu aproveitar. vou falar, o que eu vou falar é rápido também sobre mim mesmo nesse Aham. processo, foi porque depois que eu ouvi, eu tenho um senso crítico relativamente forte, principalmente comigo mesmo.
E aí eu, pô, prestei atenção em tom de voz, as coisas que eu falo, algumas palavras que eu falo com clareza, outras que eu falo meio que engolindo certos sons, a linha do meu pensamento, algumas coisas, né? As minhas pausas, as minhas balbuciadas, as minhas coisas que eu fico. Então, assim, o meu senso crítico foi, dessa vez, é um processo, obviamente. Eu já tinha feito algumas coisas e nunca publiquei, porque a minha autocrítica estava muito lá em cima. Então eu meio que me bloqueei para certas coisas. E principalmente em relação a vídeo, me preocupei um pouco com a minha bela imagem, meus brilhos, enfim. Agora, quando eu vi esse podcast, eu me critiquei, mas ainda assim me permiti aceitar, inclusive as minhas falhas, assim, aquilo que eu considero como falha. E o que que acontece? Quando você se expõe da forma como a gente se expôs, por exemplo, quando você começa, é um mecanismo de autoconhecimento, não deixa de ser um mecanismo de autoconhecimento. Quando você começa a aceitar suas próprias falhas, é como se o que se abre, o que se desdobra a partir dali, fica incrivelmente mais leve, assim. É como se você, tá, eu tô errando, eu sou falho, eu vou fazer muita coisa, mas, porra, tem muita coisa boa que eu soltei ali, sem querer. Tem muita coisa que a gente pode desenvolver mais depois, porque foi um assunto importante. Então, é muito mais essa coisa de você não... Você, ouvinte, você, todo mundo, eu também, de começar a entender que a gente não é um projeto acabado. A gente é uma coisa que... Hoje a gente pensa assim, mas amanhã, ou em um outro podcast, em um outro momento, em uma outra situação, a gente pode se permitir fazer ajustes que pode, inclusive, fazer a gente ressignificar a porra toda, entendeu? Eu acho que isso é importante. Beleza, maravilha, Alex. Maravilha todo mundo aí. Essa que é o tom de voz. Não, às vezes você não tem com quem brincar, mano. Sozinho é foda, não dá pra brincar. Então, bom, obrigado a todo mundo. Pra chegar no nível do Jim Carrey ainda, né? Pois é, galera, um abraço grande. Manda mensagem aí pra gente por e-mail, pelo donadamedia@gmail.com. Manda aí dá um like aí no Spreaker. Pode curtir a gente também lá no YouTube, pelo canal Guilherme Bicudo. E mais alguma coisa aí, Guilherme? Um grande abraço. Valeu, um abraço.